Chegou a esperada noite das eleições nos Estados Unidos. Hoje os americanos escolhem o próximo presidente. Mas para ganhar as chaves da Casa Branca, o presidente precisa conquistar 270 votos eleitorais. A estrada para se alcançar esses votos começa a delinear-se no mapa eleitoral, sendo que entre os 50 estados há 7 estados oscilantes que são cruciais. Falamos, olhando agora para o mapa, do Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Georgia, North Carolina, Carolina do Norte, Arizona e Nevada. São estes os estados que importam. Mas porquê é que esses estados são, na verdade, importantes para definir o próximo presidente? Os jornalistas da Voz da América, João Santa Rita e Mayra de La Salete, explicam. Vamos então, João, aos estados que decidem, que são os estados swing. States, oscilantes, como a gente lhe chama. E vamos explicar porque é que isto significa assim. E os ouvintes, ou os telespectadores, vão-se aperceber, por exemplo, que nestas últimas semanas vai haver uma grande concentração em estados como a Pensilvânia, a Geórgia, a Carolina do Norte. E porquê? O que se passa é que quando os estrategas eleitorais olham para o mapa eleitoral e para a contagem dos delegados, eles sabem que em grande parte dos estados a tradição diz que eles vão votar por um candidato democrata ou republicano. Por exemplo, a Califórnia é quase de certeza absoluta que vai votar por Kamala Harris. Por exemplo, o Texas é quase de certeza absoluta que vai votar por Donald Trump. Portanto, Califórnia, Estado azul, Estado democrata, tradicionalmente, e o Texas, Estado vermelho, Estado republicano, tradicionalmente. E assim por outros estados. O Alabama quase de certeza que vai votar por Donald Trump. Portanto, quando os estrategas olham para o mapa, fazem a contagem dos votos e começam a ver que há estados, os tais estados oscilantes, que não podem olhar para o mapa e dizer por quem é que eles vão votar. Portanto, para as sondagens estado a estado, eles olham e veem, não, aqui não há hipótese, não sabemos para quem é que convém. E neste momento, para estas eleições, há 7 estados oscilantes. Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Geórgia. E esses são os estados oscilantes de 2024. Exatamente, são esses os estados oscilantes. Portanto, as eleições, o resto do mapa, de acordo com os estrategas eleitorais, já está decidido. Vimos a Califórnia, vai votar por Kamala Harris, o Texas vai votar por Donald Trump, etc, etc. Nova York vai votar por Kamala Harris, o Alabama vai votar por Donald Trump. Mas há esses 7 estados que têm vários delegados, muitos delegados, a Pensilvânia tem 19, Michigan tem 15, o Arizona tem 11. E são esses que podem decidir as eleições, são os estados oscilantes e é aí que nós devemos olhar as sondagens, o que é que elas indicam. E, portanto, é aí que os candidatos que se concentram. E, de acordo com o que eu li, os estrategas eleitorais das duas partes, é interessante, veem que mesmo entre esses 7 estados há 3 que vão decidir, que é a Pensilvânia, a Geórgia e a Carolina do Norte. Portanto, nós vamos ver que são principalmente a Geórgia e a Pensilvânia vão ser aí que vão se concentrar os candidatos, porque são esses estados com esse número de delegados que podem decidir quem vai atingir o número mágico, que é 270 votos no colégio eleitoral. Número mágico, 270. Exatamente. Colégio eleitoral. Portanto, a Pensilvânia e a Carolina do Norte são os tais em que os candidatos estão neck a neck. Todos esses estados, se olharmos, e aí é que é importante, se olharmos para as sondagens desses 7 estados, vamos ver que aí estão praticamente empatados. E é por isso que há uma grande concentração aí da campanha eleitoral. A campanha de Harris e a campanha de Donald Trump estão a gastar dezenas de milhões de dólares em anúncios e campanha porta a porta na Pensilvânia e na Geórgia, porque é aí que se vão decidir as eleições na verdade. Faltam ainda muitos votos para contar, mas à medida que as salas de votação vão encerrando e a contagem começa, este mapa começa a ganhar também cor. É aqui que se verifica a vermelho aqueles que são os votos do Partido Republicano e a azul os votos do Partido Democrata. Começamos por verificar quem pode ganhar estas eleições se olharmos para o Partido Democrata. É para eles que vamos olhar primeiro. Traçam-se aqui 2 cenários para que Kamala Harris seja eleita vencedora esta noite, sendo que o primeiro será ter de ganhar o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia, a Georgia, North Carolina. Este é o primeiro cenário para que Kamala Harris seja eleita vencedora, mas se ela não conseguir chegar a esta mesa de votações com um colégio eleitoral satisfatório,
vai precisar de um segundo cenário, ou seja, vai precisar também do Arizona e do Nevada. Este é o primeiro cenário para Kamala Harris. Vamos ver, de acordo com as últimas eleições, olhando para o mapa de 2020, vemos, por exemplo, que Joe Biden conseguiu ganhar o colégio eleitoral aqui. Pensilvânia, que é um estado importantíssimo nestas eleições, representam 19 votos eleitorais. Voltando aqui para o mapa eleitoral, olhando para 2016, a Pensilvânia pertencia a Donald Trump. Portanto, continua em aberto este mapa eleitoral, mas antes de analisarmos qual o cenário para que Donald Trump possa vencer estas eleições, passamos em análise a última semana de Donald Trump e Kamala Harris em campanha. In this final week, the presidential campaigns take on the air of a court case. Are you better off now than you were 4 years ago? These are closing arguments, with voters acting as the jury until Tuesday. Former President Donald Trump making his case about the economy and immigration in Madison Square Garden, the epicenter of New York City. Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations, defending foreign borders, and protecting foreign lands, we are finally going to build up our country, defend our borders, and protect our citizens. It's called America First. The 20,000-seat arena was packed. Some voters waited overnight to get in. It will be kind of cool to have a role model, but honestly, I think Trump will do a really good job with the administration and with foreign affairs. He's outspoken, he's unscripted, and he resonates with me. I really see that Trump is going to take us to the next level. For her rebuttal, Vice President Kamala Harris chose the ellipse in Washington with the backdrop of the White House, the future home for one of the presidential contenders. It is time for a new generation of leadership in America. Harris laid out her own vision for America, seeking to strike a contrast with Trump. It is time to turn the page on the drama and the conflict. I will enact the first ever federal ban on price gouging on groceries. Cap the price of insulin and limit out-of-pocket prescription costs for all Americans. Again, tens of thousands attended. The first woman president, I would love to see that in my lifespan. I am a gay man, and me personally, I like to keep my rights. She says she supports abortion rights, pro-choice, a woman's right to choose, and I believe that she will ensure that there is not a national abortion ban enacted under her presidency. Given how close the race is, the election may be too close to call on Tuesday night. Lawsuits are already underway in some states over ballot counting and voter eligibility. Carolyn Persutti, VOA News on the Ellipse. Acabamos de ver a última semana de Donald Trump e Kamala Harris na campanha que vai definir uma das mais históricas eleições da história moderna dos Estados Unidos. Olhamos agora para a situação de Donald Trump. Para o ex-presidente norte-americano ser eleito, precisa vencer, olhamos agora para o mapa, a Geórgia, a Carolina do Norte e a Pensilvânia. Este é o primeiro cenário para Donald Trump. Caso Donald Trump não vença a Pensilvânia, que nas eleições anteriores, como verificamos há pouco, não venceu, foi para Joe Biden, com uma margem muito curta, mas ainda assim para Joe Biden. Em 2016 víamos então há pouco aqui Donald Trump a conseguir estes 19 votos eleitorais, mas se esta situação não se verificar este ano, então Donald Trump vai ter que ganhar os da costa oeste, ou seja, falamos do estado de Arizona, Nevada, para além disso também a Carolina do Norte e a Geórgia. Lembro que republicanos ganharam a Carolina do Norte nas últimas eleições, mas os votos estão ainda a ser processados e, portanto, não é possível ainda saber se vamos ou não conseguir essa votação para o lado vermelho. Lembrar que também muitos imigrantes votam nestas eleições, falamos de cerca de 23 milhões de imigrantes capazes, neste caso naturalizados ou cidadãos já aqui nascidos, que podem votar nestas eleições. O jornalista da Voz da América, Álvaro Lugero Andrade,
viajou até à Nova Inglaterra para verificar quais são as grandes preocupações da comunidade africana. Não é preciso apontar o dedo, apenas perguntar o tema que mais preocupa os imigrantes, especialmente a comunidade de países africanos de língua portuguesa radicada nos Estados Unidos. Fala-se muito sobre essa história ou a falácia da deportação, fala-se muito da perca de alguns benefícios que o Estado tem dado. O comunicador angolano residente em Boston, Pedro Quissamba, diz que o tema ganhou relevância e acuidade nos últimos tempos. Estou aqui nos Estados Unidos há mais de, ou cerca, quase 25 anos. Nunca vi tanto angolano a chegar nos Estados Unidos como este ano e o ano passado. São muitos angolanos que vêm para aqui. Isso mostra que a imigração tem sido um fluxo, né? Os Estados Unidos estão a receber muitos imigrantes e isso cria uma certa ansiedade por parte até mesmo dos americanos. O assunto ganhou dimensão fora do campo meramente político, quando a retórica da campanha sobe de tom e muitos imigrantes não escondem o medo de serem deportados. Muita gente está preocupada porque ainda temos muita gente na comunidade ou que tem o TPS ou que tem o programa do asilo, né? E tem pessoas a chegar que realmente querem ficar aqui. Como isso é um Estado que é praticamente liberal, não deporta ninguém, mas as pessoas têm sempre que ter uma oportunidade de poderem se legalizar. Há pessoas que têm medo, que pensam que um outro candidato pode deportar as pessoas que são ilegais. Há pessoas que têm medo em como, portanto, vão fazer depois das eleições em termos de trabalho, se vão poder continuar a trabalhar se um outro ou uma outra candidata que, portanto, vencer. Portanto, estou a ver isso com mais frequência agora também com a retórica que, infelizmente, a campanha presidencial está a ter. A dias das eleições, os apelos apontam para uma política migratória que satisfaça e respeite os que procuram os Estados Unidos para refazerem as suas vidas. Ultimamente, né, com a entrada de muitos imigrantes dos outros países, não tem sido fácil para a própria comunidade, né, para o próprio Estado, porque dá-se a impressão que o Estado não estava pronto para receber o tal tamanho, número da população que nós temos aqui. Com o tema da migração no boletim de voto, ou seja, com duas propostas diferentes entre Harris e Trump, muitos acreditam que a melhor forma é votar. Elizabeth Moreira perdeu a eleição para o cargo de vereadora na cidade de Pawtucket, em Rhode Island, mas agora é diretora de campanha do candidato a mayor. Migração é sempre um desafio que precisa ser enfrentado como refugiados. Muitos procuram asilo através da chegada aos Estados Unidos. Temos um processo de migração regular que sabemos que não vai mudar. A tão reclamada e prometida reforma migratória vai a votos. Espera-se que, independentemente do vencedor, o assunto que divide a sociedade americana ocupe um lugar cimeiro na agenda do próximo inquilino. Conquistar 270 votos eleitorais, mas é também uma imagem daquela que é a América, em termos de mudanças demográficas, imigração e outros assuntos que realmente importam ao país. Olhando para o mapa de há 10 anos, fazemos agora esse exercício, olhando para 2004, verificamos de facto que havia uma grande onda do Partido Republicano a invadir o mapa americano. Voltando à frente, é um mapa completamente distinto, olhando para as eleições do ano anterior, vemos que o Partido Democrata começou a conseguir conquistar alguns partidos, alguns estados, neste caso, da base. Fazemos então uma última análise para verificar de que forma é que os dois partidos podem conseguir as eleições deste ano. Olhando pela Kamala Harris, então, olhando também para os 7 estados oscilantes, precisa de conquistar o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia, a Carolina do Norte e a Geórgia num primeiro cenário. Se o colégio eleitoral for favorável a Harris, ela precisará apenas de Wisconsin, Michigan e a Pensilvânia. No caso de Donald Trump, pode ser um pouco mais fácil, de acordo com aquelas que possam ser as eleições de hoje. Vemos, de facto, que há aqui um mapa muito vermelho, mas até agora sem surpresas. Este mapa pode indicar, se continuar com esta onda vermelha, que Donald Trump precisa apenas da Geórgia, Carolina do Norte e a Pensilvânia. A Pensilvânia é aqui o estado central que vai definir estas eleições e convém lembrar que neste estado estão também
uma grande margem da população latina que nas últimas semanas foi envolvida na polémica devido às afirmações que foram feitas num dos comícios de Donald Trump sobre Porto Rico. Aguardamos, faltam ainda muitas contagens, esta contagem pode demorar horas ou dias, portanto, provavelmente não se saberá ainda esta noite quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Para fazermos uma análise mais profunda, vamos acompanhar nos próximos momentos, começa muito brevemente, portanto pode continuar desse lado, a jornalista Mayra de La Salette e Álvaro Dulgero de Andrade, num Washington Fora de Horas especial, aqui na Voz da América, para assistir com a análise de vários comentadores e também de análise no terreno. Fique connosco, eu sou a Paula Alves Silva, aqui em Washington, D.C.